nunca situei em nenhum Preta Expressa, tô pensando nisso. Quem eu sou no mundo, assim, né? Quem é a Winnie. Isso é importante porque esse mês é um mês fundamental pro que eu faço na vida, enfim, pro ativismo das mulheres, no mês de março. E não só em função do 8 de março, do Dia Internacional das Mulheres, mas também em função do dia 21, que é o Dia Internacional pelo combate à discriminação racial, assim. E essas pautas, elas vêm comigo desde que eu sou muito pequena, assim, né? Morar nesse lugar chamado Rio Grande do Sul, que é um estado extremamente racista, extremamente sexista, um estado em que as pessoas negras, elas são completamente invisibilizadas, em que se vende, né, exteriormente uma ideia que não tem raça negra aqui, em que a todo momento o movimento negro do Rio Grande do Sul precisa reforçar essa identidade de ser um negro gaúcho e de ser uma mulher negra gaúcha, isso também nos é negado. Isso é importante para situar quem eu sou no mundo. Então, acho que começa por aí, né? Quem é a Winnie? Isso é uma coisa que eu tô devendo para vocês, assim, né? Esse sobre quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Então, eu sou uma mulher jovem de 28 anos, quase 29, que hoje faço mestrado em um programa de pós-graduação bem reconhecido, e sou meio que exceção no mundo, né? Num mundo em que existem 200 milhões de pessoas negras e a maioria delas, a massiva maioria dessas pessoas, elas não completam o ensino superior, elas têm empregos precários, quase numa condição de trabalho semi-escravizado ou trabalho em condições análogas à escravidão, pessoas que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, que não têm acesso à mobilidade urbana. Eu sou uma exceção a estudo, mas ainda assim, apesar de estar num programa de pós-graduação, apesar de acessar recursos de comunicação como esse, que é o Preta Expressa, né, o VOG, ele é um recurso de comunicação importante que eu consigo ter acesso por esse lugar onde eu estou situada, a pele preta muitas vezes fala mais alto. E esse falar mais alto de ser uma mulher negra, ele vai ter muito a ver com o processo da diáspora das mulheres negras, né, e dessa relocalização, inclusive, do conceito de diáspora, assim. Minha pele fala antes de mim, ser preta fala antes de mim, e ser preta tá, hoje ainda, muito conectado com condições de restrição na vida, assim. E aí, nesse último período, de 2015 a 2024, a Organização das Nações Unidas está propondo algo chamado Década Internacional dos Afrodescendentes, que é uma iniciativa ratificada pela Assembleia Geral da ONU, que tem por objetivo trazer reconhecimento, justiça e desenvolvimento para a população negra. Mas esse é um momento muito importante para ela existir, né? Muito, inclusive, pela internacionalização dos movimentos negros, dos movimentos de mulheres negras. As conexões das mulheres negras, da população negra mundialmente falando, elas estão mais facilitadas, inclusive, por recursos como esse da internet, enfim, da possibilidade de dialogar de lugares distintos ao mesmo tempo, que é um pouco o que a gente faz no Preta Expressa, assim. Mas mais do que isso, a Organização das Nações Unidas, ela tem o papel aí de pressionar os governos, os estados, para que se tenham políticas efetivas e ações efetivas que retirem o povo negro da marginalidade, e em especial as mulheres negras, desse lugar aí em que a gente vai ter esse ciclo de discriminação agravada, né? Também chamada de discriminação múltipla. O que a gente vai ver é que as conexões entre o racismo e o sexismo vão agravar as violências que as mulheres negras estão submetidas. Toda vez que eu tô na rua, eu sinto esse peso, assim, né? E o quanto esse peso ele precisa se tornar uma ferramenta de luta, de resistência e uma ferramenta também de reconhecimento de mim mesma enquanto mulher negra e de mim mesma enquanto sujeito da minha própria história, assim. E aí, a ONU, com essa iniciativa, com a década, ela vai reconhecer internacionalmente todos os estados que ratificam lá as
proposições das organizações das Nações Unidas, eles vão reconhecer a existência dessa disparidade entre os povos negros e os povos não negros. E aí a gente tem um desafio, acho que a gente tem uma tarefa aí importante, todas nós, ativistas sociais, mulheres negras, enfim, em todos os lugares do mundo, que é propor ações, propor formas de diálogo e de fortalecimento dessas iniciativas. A própria questão da representação política, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente vê que é o país mais negro fora do continente africano, e aí, ao mesmo tempo, a gente tem uma representação política que não tem nada a ver com esses índices. A gente tem uma representação política que é branca, masculina, rica, e que pouco tem de política, pouco tem a propor para quem é a maior parte da população, que é a população negra. A gente tem um ciclo vicioso de não representatividade política. O que acontece? As pessoas não se sentem representadas pela política, porque as pessoas que estão lá e teoricamente teriam que representá-las em nada dialogam com as suas necessidades. Então, cada vez menos a gente se sente representado na política, cada vez mais os políticos aproveitam esse espaço vazio para retirar direitos da gente. E isso vai estar conectado, por exemplo, com reforma da Previdência, reforma trabalhista. Então, a gente tem esse período aí até 2024 para estar refletindo os avanços que a gente teve desde Durban, lá, né, a África, em que a gente minimamente conseguiu avançar com algumas políticas públicas, como é o caso da política de ação afirmativa. Ela surge lá, ela surge com mais força para o nosso contexto, para o contexto brasileiro, a partir dos trabalhos que foram realizados para a Conferência de Durban. Isso já tem algum tempo, mas a gente precisa fazer o segundo momento, né, que é efetivar de fato essas políticas na vida das pessoas. Não basta que eu seja a exceção da regra. A nossa necessidade é que existam mais mulheres negras de 28 anos ocupando os lugares que hoje eu minimamente consigo ocupar e que outras mulheres como eu conseguem ocupar. Não basta para mim que eu consiga ter um canal, que eu consiga estar fazendo uma pós-graduação, que eu consiga não estar dentro de uma lógica que coloca as mulheres negras num papel de silenciamento e num papel de vulnerabilidade, subjugamento profundo e quase que num ciclo eterno. Isso não é suficiente para nós. Então, precisa a gente fazer mais. O que hoje é exceção precisa virar a regra, né? Mulheres como eu, mulheres como, enfim, Jamila Ribeiro e tantas outras, Stephanie e tantas outras que hoje têm algum tipo de visibilidade a partir do ativismo digital, elas precisam ser regra e não exceção. Não dá mais pra gente viver constantemente sobre a perspectiva de morte, de violência, de fome, de analfabetismo, de nenhuma condição de moradia. A gente precisa ter um mínimo de substância para que a gente possa viver de maneira plena, que hoje ainda não é possível. A gente vive numa lógica que é um contínuo do sistema escravocrata, né, do tráfico de pessoas negras, e que ainda se estabelece hoje, em 2017, já com 2 anos da década aí, em curso. A gente vê pessoas negras sendo assassinadas só e apenas porque são pessoas negras, jovens negros sendo mortos por causa de uma esfirra. A ONU é fundamental para que a gente consiga pressionar os organismos internacionais para que o Estado brasileiro seja responsabilizado pelo genocídio da população negra, pelas formas de eliminação dos corpos negros que estão em curso hoje. As pessoas, elas são violentadas e elas estão vivendo numa situação de morte porque elas são pretas. E isso tá na hora de acabar. E aí a gente vai ter, enfim, possibilidades de viver o mínimo de uma vida justa e digna.